Aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Com muita alegria estamos iniciando o programa Encontro com a Vida. Hoje com a pergunta: de que maneira Deus falava com seu povo antigamente? Com base em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vamos te dar a resposta agora. Então fique atento ao que diz a Bíblia. Hoje você vai aprender mais do nosso Deus. O programa Encontro com a Vida é uma produção independente do projeto missionário Eslon, fortalecendo vidas em Cristo. Encontro com a Vida, apresentação de Elcia Bastos e Expedito Belisário. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Hebreus 1, versículo 1. No princípio, Deus se comunicava face a face com seus filhos, Adão e Eva. Não havia qualquer barreira entre o Criador e a criatura. A comunhão era plena, direta e perfeita. Porém, quando o pecado entrou no mundo, essa relação foi profundamente afetada. O pecado passou a separar o ser humano do seu Criador. A Bíblia afirma que o homem perdeu a glória que havia recebido de Deus e, por isso, tornou-se incapaz de suportar a manifestação direta da sua presença. A glória de Deus, em sua santidade, destruiria o homem em seu estado caído. Por isso, o Senhor declarou a Moisés: não podereis ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, versículo 20. O pecado criou uma separação real entre Deus e o ser humano, como diz o profeta Isaías. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Ainda assim, Deus, como Pai amoroso, não suportou a ideia de permanecer em silêncio. Embora o homem tivesse perdido o privilégio de ver a face de Deus, ele ainda poderia ouvir a sua voz. A partir da entrada do pecado, Deus passou a se comunicar com a humanidade por meio do seu Espírito, escolhendo homens e mulheres para serem seus porta-vozes. É exatamente isso o que o texto base dessa mensagem afirma. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1, versículo 1. Esses homens escolhidos por Deus para transmitir sua palavra são chamados profetas. O apóstolo Pedro explica claramente como esse processo acontece. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1, verso 21. Ao longo da história, Deus sempre teve seus escolhidos para levar sua mensagem ao mundo. Homens como Adão, Enoque, Noé, Abraão, José do Egito e muitos outros, homens e mulheres consagrados, foram instrumentos nas mãos de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Eram pessoas comuns, semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas humanas. No entanto,
viviam uma vida de consagração tão profunda que Deus os utilizava como a sua voz. Por isso, a Bíblia frequentemente se refere aos profetas como a boca do Senhor. Daí a grande importância de dar ouvidos à mensagem profética. Quem tem ouvidos, diz o Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O processo de revelação divina acontece assim. Deus revela sua vontade ao ser humano por meio do Espírito Santo. E esse ser humano registra essa revelação por escrito. Esses escritos foram reunidos ao longo do tempo em um único livro, que chamamos de Bíblia Sagrada. Uma coleção de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Homens santos falaram de um Deus santo, inspirados pelo Espírito Santo por conter a palavra de Deus. A Bíblia é santa, daí o nome Bíblia Sagrada. O próprio Jesus nos aconselha: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, verso 39. Amigo ouvinte, Deus tem um grande interesse em se comunicar com você. Já parou para pensar que privilégio é ouvir Deus falar ao seu coração? Isso é possível por meio da leitura da Bíblia. No entanto, quantas vezes deixamos a palavra de lado, atraídos por outras distrações? Muitos só pegam na Bíblia aos domingos, quando vão à igreja, e não fazem dela o seu pão diário. Outras ocupações acabam roubando o tempo que deveriam ser dedicado a ouvir a voz de Deus. Assim foi com muitos no passado e assim também acontece hoje. Criador do universo, que é também o seu Criador, deseja falar diretamente ao seu coração por meio da sua palavra. Esse foi o recado de Deus para você hoje. Voltaremos amanhã para dar continuidade a esta série toda especial. Até lá! Você ouviu Encontro com a Vida, que volta amanhã. Até mais!